Bom, eu vou começar, já que me deram o microfone. Gente, assim, primeiro agradecer a presença de todo mundo, tá? Muito obrigado a todos que se deslocaram e vieram pra cá pra falar de política. E eu acho que esse é um bom começo. Porque eu acho que se a gente tá no ponto que a gente tá hoje, no Brasil e no mundo, é justamente por não falar de política, né? Então eu acredito que a despolitização, ela não é a causa dos problemas, mas ela piora os problemas, tá? E eu vou começar a minha fala aqui, antes de passar pro meu camarada Jones, pelo fim, que é a situação que a gente está agora, né, no Brasil. Que é essa situação do governo Bolsonaro, de ataques às universidades, não só às universidades, mas também à educação de base, de aparelhamento das instituições do Estado democrático de direito, né? Tudo isso está acontecendo e a gente tende a acreditar que o problema é o Bolsonaro. Né? A gente tende a acreditar que basta tirar o Bolsonaro que as coisas vão se resolver no Brasil. E eu quero começar a minha intervenção aqui dizendo para vocês rigorosamente que isso é falso. Isso é falso. O Bolsonaro, ele não é uma excrescência, ele não é uma coisa que aconteceu por um acaso no Brasil. Se a gente olhar para o que está acontecendo no mundo, nós temos um renascimento dessa onda que a gente pode chamar de neofascista no mundo todo. Né? Não é só no Brasil que isso está acontecendo. Então a gente tem que procurar entender por que isso está acontecendo no mundo todo. E para mim isso é muito claro, absolutamente claro o que está acontecendo aí. Todas as vezes que o capitalismo passa por um momento de crise prolongada, como que está acontecendo pelo menos desde 2008, que foi a última grave crise do capitalismo, então já tem aí mais de 10 anos de crise, surgem duas alternativas ao capitalismo. Porque o capitalismo não consegue sair da crise, não consegue gerar desenvolvimento, não consegue acalmar os ânimos, sobretudo na centralidade do sistema, que são os países desenvolvidos. Então a gente tem os antagonismos de classe mais expostos e começa a pipocar um monte de conflitos, de problemas sociais. Essa crise prolongada do capitalismo, ela vai acabar gerando aquela ideia de que a gente vai ter duas alternativas, que é o que sempre acontece. Uma é a alternativa fascista, porque se o que está em voga é uma economia liberal, a outra alternativa dentro do capitalismo é o fascismo. É o fascismo. E se não é o fascismo, o que sobra de alternativa? O anticapitalismo, a proposta socialista, marxista, comunista. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo o surgimento ou ressurgimento dessa onda fascista no mundo todo. Há poucos dias, né, o Japão voltou a utilizar, oficializou a utilização da bandeira do Império, que é a bandeira do Japão fascista. Né? Então, isso é sintomático. E é por isso que a gente tem que pensar que o mundo todo está acontecendo. O Bolsonaro, tá? O Bolsonaro, o que vai acontecer? Se a gente tirar o Bolsonaro. Agora é um momento muito complicado para a gente. Porque, como a gente está numa fase de caos, de ataque violento à classe trabalhadora, à educação, enfim, os ataques são generalizados. Qualquer proposta mais moderada passa a ser uma proposta interessante. Passa a ser música para os ouvidos da classe trabalhadora. E isso é muito perigoso. Por isso que às vezes, quando a gente faz uma defesa mais violenta na internet contra o que a gente chama de progressismo liberal, é justamente porque a gente está disputando o campo da classe trabalhadora. A gente está num momento de crise prolongada do capitalismo e o Bolsonaro vai passar. Eu não tenho dúvidas disso. Pode demorar um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas vai passar. E quando isso passar, nós vamos disputar qual o projeto de Brasil e de mundo que a gente quer. E nós vamos disputar com quem? Com os liberais. E aí é que tá. E a gente não pode se iludir, né, que nós tivemos alguns avanços no período mundo petista, e sim, de fato tivemos. Eu classifico como, do nosso período de democracia burguesa no Brasil, talvez o período mais exitoso, ou menos calamitoso, depende do ponto de vista. Né? Sim, isso de fato aconteceu, porém a gente tem que entender o seguinte, e essa é uma coisa que eu tenho batido muito. O capitalismo, ele se sustenta a partir de uma lógica centro-periferia. O que é essa lógica centro-periferia? A centralidade do sistema é onde estão os capitais mais produtivos. O que significa isso? Numa linguagem mais clara, é onde a indústria é mais mecanizada, é de onde vem
os produtos industrializados que a gente consome, uma vez que a gente praticamente não tem indústria no Brasil. Então, essa é a centralidade do sistema. A periferia do sistema é justamente onde os capitais são menos produtivos. E o que acontece necessariamente dentro da lógica do capital? As zonas de periferia do sistema, onde os capitais são menos produtivos, transferem valor para a centralidade do sistema. Isso é algo que acontece no capitalismo mesmo antes dele se estabelecer como sistema global. Então é aquilo que a gente diz o seguinte: quando o capitalismo ainda era uma espécie de pré-capitalismo, porque o capitalismo é um sistema totalizante, né? Ele só eu costumo classificar o capitalismo como um sistema econômico que as trocas comerciais pautam a totalidade das relações sociais. Então ele é totalizante. Mas ele não nasceu espontaneamente no mundo todo. O capitalismo é historicamente determinado e geograficamente determinado. O capitalismo é um sistema que nasceu na Europa. E quando ele nasce na Europa, o que acontece? Na sua fase embrionária ainda, vamos dizer assim, tá? Na sua fase embrionária já se estabelece essa relação centro-periferia. Porque o que acontece? Aquelas cidades da Europa, no momento de formação ainda do capitalismo, que tinham uma maior facilidade para, por exemplo, produção agrícola, a princípio seriam aquelas regiões onde seria mais fácil haver desenvolvimento. No entanto, não foi o que aconteceu. A gente viu florescer mais desenvolvimento justamente nas cidades onde não se tinha vantagem comparativa para o desenvolvimento do setor agrícola. Ou seja, onde não era fácil viver, onde era difícil ganhar a vida, floresce aquilo que a gente vai chamar de artes. E as artes nada mais é do que a manufatura. Então, o que a gente está falando aí? Capitais mais produtivos. Os capitais mais produtivos são o destino do valor produzido por capitais menos produtivos. E aí eu vou falar um pouquinho de teoria aqui, vou tentar maneirar um pouquinho na economia para sintetizar só mais um ponto que eu acho que é fundamental para a gente entender isso. Que é o seguinte, gente. O capital, ou seja, a produção, né, ela tem uma composição. Né? Quando o capitalista vai investir o seu dinheiro, ele pega o capital, o dinheiro e vai investir na produção, ele investe tanto no trabalho humano quanto em máquinas e equipamentos. Só que somente o trabalho humano produz valor. E esse é um ponto chave. Só o trabalho humano produz valor. Máquina e equipamento não produz valor. Né? Nós produzimos o valor. Só que quando acontece essa divisão, somente a parte humana do trabalho está gerando valor novo. Só que quando vai haver, vamos dizer assim, o ciclo do capital na economia capitalista, ou seja, o capitalista pega o dinheiro, investe em produção, isso se transforma em produto e é levado ao mercado para venda, os preços se estabelecem a partir de uma média entre os setores concorrentes da economia. E o que é importante para o capitalista? Ganhar da concorrência. Ganhar da concorrência significa o quê? Significa aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade significa, entre outras coisas, aumentar a participação das máquinas na produção. Que, se vocês entenderam, não produzem valor. Só que a partir do momento que eles aumentam a produtividade, né, eles estão buscando o quê? Eles estão tentando ganhar desta média, já que os preços são constituídos a partir de uma média de cada setor da economia. Quando o capitalista consegue produzir mais rápido, estou aqui vulgarizando um pouco para tentar deixar um pouco mais claro isso, mas quando o capitalista consegue produzir mais rápido que a média, tá, ele está ganhando dos seus concorrentes. Ele está naquilo que nós marxistas chamamos de superlucro, ou mais valor extraordinário. E é esse mais valor extraordinário que faz os capitais menos produtivos transferirem o valor produzido para os capitais mais produtivos. É isso que acaba acontecendo. Então aquilo que surgiu lá na Europa, entre diferentes cidades, onde algumas cidades eram mais produtivas que outras e acontecia essa transferência de valor, quando o capitalismo se globaliza, depois de todo aquele empreendimento colonialista, que vai financiar a grande indústria, quando ele se globaliza, essa lógica centro-periferia, que inicialmente era uma coisa da lógica da própria Europa, do surgimento do capitalismo, se reproduz mundialmente. Então é isso que eu tenho dito muito lá no canal. O Brasil foi introduzido na economia capitalista no mundo já com um determinado papel.
um papel de ser fonte de matéria-prima e consumidor de produto industrializado. Só que enquanto a gente for consumidor de produto industrializado e fornecedor de matéria-prima, nós vamos continuar produzindo aquilo que gera menos valor e vamos continuar transferindo esse valor para a centralidade. Então, o que eu tenho defendido abertamente? Que se a gente sonha um dia ter uma realidade diferente, a gente tem que mudar essa lógica, que é o que eu tenho chamado de a forma como o Brasil foi inserido na economia global, na economia capitalista. Enquanto nós não alterarmos a forma como o Brasil foi inserido dentro da economia capitalista, nós vamos viver eternamente essa tragédia. E aí eu volto ao ponto que eu abri minha fala. Bolsonaro não está ali por acaso. Porque isso é o que acontece quando o capitalismo entra em crise. E o problema é que o capitalismo tem a crise como algo estrutural. Então a questão não é se vai haver crise, a questão é quando vai haver a crise. E se vocês estão percebendo, cada vez as crises estão mais próximas umas das outras e mais difíceis de ser superadas. Porque sempre que o capitalismo entra em crise, o próprio capitalismo procura encontrar alternativas para essa crise. Como que é essa alternativa? Aumentando o consumo de alguma maneira. Porque o capitalismo é um sistema que depende de um consumo que aumente o tempo todo. Se não aumentar o consumo, não tem capitalismo. Então se reinventa. O problema é que os antigos remédios que o capitalismo sempre utilizou para aumentar esse consumo já parecem não estar surtindo efeito. Porque foi isso que foi feito. Em 2008, quando o capitalismo quebrou pela última vez, o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, injetou mais de 3 trilhões de dólares na economia. No primeiro momento foi 1,5 trilhão. Mas com o passar a gente chegou numa cifra em torno de 3 trilhões de dólares. Isso para quê? Para conseguir gerar algum consumo no capitalismo. E isso não gerou o consumo que eles esperavam. O mundo inteiro está com juros negativos, sei lá, quase uma década. Para quê? Para também ter algum consumo. E nada reativa o consumo. Então essa crise prolongada começa a expor mais os antagonismos de classe, ou seja, as disputas, aquele antagonismo entre classe trabalhadora e classe burguesa. E no meio dessa disputa, desses antagonismos, as propostas mais radicais florescem. Tanto o radicalismo de direita, que seria o extremismo do fascismo, quanto a proposta anticapitalista. Então, é uma ilusão a gente achar que vai tirar o Bolsonaro. É uma ilusão a gente achar que vai tirar o Bolsonaro e que depois vai vir alguma coisa que nos leve para um lugar como o lugar que nós estávamos na época do Lula. Porque na época do Lula nós tínhamos um mundo crescendo num ritmo acelerado. E a periferia do sistema capitalista só pode crescer de maneira residual. Quando a centralidade cresce rápido, mesmo transferindo essa riqueza, a periferia consegue crescer também. Agora, se a centralidade está em crise, não há como a periferia crescer. Então isso é um ponto que aqui eu vou chegando no fim depois para passar a bola para o Jones. Qual é o ponto? É uma ilusão achar que nós vamos tirar o Bolsonaro e vamos colocar um projeto desenvolvimentista e esse projeto vai tirar o Brasil da crise. Isso não vai acontecer. Porque a realidade do sistema capitalista globalmente é outra. Então, por mais que a gente eleja um governo com uma das melhores das intenções, vamos supor, o entrave político colocado pela centralidade do capitalismo, que se vocês entenderam o que eu abri a fala falando ficou horrível, né? Mas enfim, o capitalismo depende dessa transferência estrutural de valor. Então eles dependem que a gente se mantenha nessa situação de subordinação, de desindustrialização, tá? E o que a gente conseguiu na época lulista foi porque o mundo crescia rápido. E o mundo crescia rápido porque a China crescia 2 dígitos. E aí comprava um monte de minério, um monte de soja. E o Brasil conseguia exportar isso tudo e conseguia ter algum crescimento. E aí houve alguma distribuição de renda no Brasil. Né? Houve sim alguma redistribuição. Só que hoje não seria possível, nem mesmo para uma proposta lulopetista, de fazer o mesmo. Pensem, gente, pensem no seguinte. Se a Dilma caiu por muito menos, imagine que agora vai chegar um novo presidente depois do Bolsonaro, vai colocar um projeto desenvolvimentista, emancipatório, que desenvolve a indústria no Brasil, e nada vai acontecer. Que não vai haver um ataque político violento em relação a isso. Gente, nós não podemos se desmemoriar.
A Dilma se elegeu e quando assumiu foi lá e colocou o Levi para conduzir a economia brasileira, que todo mundo sabia que seria o ministro do Aécio. Entendeu? E isso foi... Por que a Dilma fez isso? Tem 500 explicações. Eu gosto de uma assim. Ela tentou negociar com o sistema, porque já sabendo que a situação no mundo era outra. Que é a velha política da conciliação, que não tem mais espaço, gente. Esse é o ponto. Elas tentaram conciliar de novo. E o que aconteceu? Houve conciliação? Não houve conciliação. Não houve porque agora não há esse espaço para conciliação. Houve um espaço para conciliação enquanto o mundo crescia rapidamente e aí o Brasil podia crescer a reboque. Aí havia algum espaço para algum tipo de conciliação. Mas isso é muito efêmero. Muito efêmero. Primeiro que não resolve o problema. Né? Não emancipa a classe trabalhadora, não resolve isso hipótese alguma. E segundo que isso é um crescimento residual que depende de como o mundo está crescendo e o mundo não está crescendo mais. Então eu encerro essa minha primeira participação aqui dizendo isso. O problema não é o Bolsonaro. O problema é o capitalismo. A gente tem que entender isso. Isso tem que ter uma clareza. Porque se nós tirarmos o Bolsonaro agora, outro Bolsonaro vai vir depois. E isso vai acontecer sempre. E isso acontece em todas as crises estruturais mais prolongadas do capitalismo, desde a década de 20. Quer dizer, não é uma novidade o que está acontecendo. O que está acontecendo agora é mais do mesmo. Por isso que eu tenho insistido muito que a gente não pode achar como solução mais do mesmo. Um progressismo liberal, uma política, de que agora nós vamos conciliar com todo mundo e vai ficar tudo certo assim que nós tirar o Bolsonaro. Eu acho que a classe trabalhadora tem que perder essa ilusão. Porque senão nós vamos dar com o burro na água de novo. É o que vai acontecer novamente. Nós vamos ficar felizes porque tiramos o Bolsonaro, agora as universidades podem de novo escolher os seus reitores, olha que bacana, que bom, mas a superexploração do trabalho, que é o que acontece na periferia do sistema para permitir a transferência da riqueza daqui para a centralidade, vai continuar e vai ser agravada. Então não vai resolver nossos problemas. Tá? A gente só vai começar a resolver nossos problemas primeiro a partir de um entendimento de qual é o verdadeiro inimigo. Não é o Bolsonaro. Depois desse entendimento, a gente tem que entender o que a gente tem que fazer para construir essa alternativa. E o que eu tenho dito? Ora, só vai haver uma alternativa se nós nos organizarmos coletivamente com um horizonte anticapitalista. E a gente, quando fala em anticapitalismo, acha que agora nós vamos começar a guerrilha amanhã. Não é assim que a coisa funciona também. Tá? Eu acho que isso é uma certa infantilidade. Não é assim. Mas se nós não começarmos a discutir e a criar pontes para viabilizar isso, isso jamais vai acontecer. Tudo que hoje, aliás, muita coisa que hoje existe já foi utopia. Mas deixou de ser a partir do momento que começou a ser construída uma ponte para a realização disso. Então essa é a perspectiva que eu tento carregar. Por quê? Se nós nos conformarmos com essa situação, nós vamos ficar eternamente repetindo os mesmos erros. Se nós achar a mesma solução de sempre para o mesmo problema de sempre, nós vamos ter o mesmo resultado de sempre. E é isso eu não quero, isso não me serve mais. Eu acho que agora é um momento pedagógico para a classe trabalhadora, justamente para a gente trabalhar essa ideia. Ora, se nós tentarmos superar essa crise estrutural sem uma mudança estrutural, nós vamos dar com os burros na água. Tá? Então esse é o primeiro entendimento. Depois a gente pode começar a construir mais alguma coisa. Era isso.